O texto sagrado de Lucas 9, versículo 23, diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, não existe vida sem o Senhor Jesus. Ele é o autor da vida. Tudo que se passa nesse mundo sem o Senhor Jesus é uma ilusão. Nós estamos acostumados a viver pelo que vemos e pelo que sentimos. Mas fato é que esse mundo ele foi corrompido pelo pecado. Os seres humanos foram corrompidos pelo pecado. A partir do pecado de Adão e Eva, todo ser humano que nasceu após já nasceu corrompido. A morte entrou no mundo. Por isso o Senhor Jesus veio. Ele veio derramar o seu sangue na cruz para morrer por nós, para nos salvar do pecado. O pecado é algo espiritual que aprisiona a alma. O pecado, se não houver o arrependimento, o pedido de perdão ao Deus Todo-Poderoso pelos erros, pelos pecados, pela vida de pecado, ele nos leva para o inferno. Por isso o Senhor Jesus veio. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele é o caminho. Ele veio trazer a esperança de uma vida nova. A vida neste planeta, sem Jesus, não existe, apenas uma ilusão. Aquele ser humano que não aceita o Senhor Jesus, espiritualmente, é como se estivesse morto. Na realidade, é como não está morto, segundo a palavra de Deus. Espiritualmente, não fisicamente. Então, a vida eterna é uma escolha que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós precisamos escolher em vida. É necessário aceitar o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nesse mundo, vivemos uma mentira. Não existe, sem Jesus, família perfeita, vida perfeita. Lares estão sendo destruídos pelos vícios em bebidas, pelos vícios nas drogas, pela prostituição, por agressões, por brigas. As pessoas começam um relacionamento e até parece se dar bem no início. Mas como estão espiritualmente mortas, espiritualmente apagadas, né? A sua alma não está iluminada, porque ainda não decidiram andar e viver
sobre as leis do céu, né? Porque Jesus ele veio do céu. Ele veio trazendo do céu o seu reino, a sua constituinte, as suas leis, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a bondade, a benignidade, a fidelidade, o temor, o equilíbrio, a sabedoria. Então o Senhor Jesus ele vem trazendo tudo isso. Só que para adquirir, usufruir desses benefícios é necessário aceitá-lo, é necessário andar sobre a sua palavra. Ou seja, negar a si mesmo. Negar aquilo que conhecemos para aceitar aquilo que só podemos conhecer através da fé. Da fé na palavra do Senhor. Eu costumo pensar no seguinte, para ficar bem fácil, para todos entenderem. O Senhor Jesus, ele veio, morreu por nós. O Senhor Jesus é uma espécie de avião. É um avião. Vamos pensar assim. É um avião que está aqui, né, no aeroporto, na cidade do pecado, que é este mundo. Mas que esse avião tem um destino, a cidade celestial, o reino dele. Quando aceitamos Jesus Cristo e andamos sobre a sua palavra, nós estamos em Cristo, ou seja, estamos dentro de Cristo, dentro da sua lei, da sua proteção. É como se você estivesse dentro de um ambiente, é como se você estivesse dentro de uma casa e lá fora está acontecendo ventos, chuvas, tempestades, mas você está guardado sobre aquela construção. A mesma coisa é com Jesus. Quando você aceita Jesus, você se batiza, você começa a andar sobre a sua palavra, sobre a sua lei, você está dentro da sua constituinte ali, você está dentro do reino, e você está protegido. E você automaticamente você está nesse avião, saindo da cidade do pecado, né? Esse tempo é o tempo que a gente vai passar aqui na Terra, na nossa vida, né? O nosso tempo de vida aqui na Terra, eu não sei quantos anos mais eu tenho, ninguém sabe o dia e a hora que vai morrer, né? Então, assim, esse avião está saindo aqui, ó, da cidade do pecado, está indo rumo à cidade celestial, à cidade santa, né? Com as pessoas embarcadas nele. Nós que aceitamos o Senhor Jesus. Em breve, chegaremos nessa cidade santa. Mas aqueles que não embarcarem nesse avião, segundo a palavra de Deus, a destruição é certa. Então, para que haja salvação, é necessário aceitar o Senhor Jesus. E uma outra coisa muito importante, não existe vida sem o Senhor Jesus. Mas com o Senhor Jesus, há vida. E enquanto estivermos aqui na Terra, teremos luta. Mas a nossa vida é transformada. Quando você aceita o Senhor Jesus e deixa de praticar aquelas coisas pecaminosas e passa a praticar a verdade, a justiça, a andar no caminho da honestidade, você é beneficiado por isso. Então você tem em seu interior a paz, o Espírito Santo, e a partir daí começa toda a sua vida ser transformada, de dentro para fora.
Você é transformado, você vira uma nova pessoa. Se você mentir, você não vai mentir mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você se prostituía, traía, você não vai trair mais. Se você guardava mágoas, ressentimentos e não perdoava, ou se você fazia coisas erradas, magoava pessoas, você não vai fazer mais, pelo contrário, você vai perdoar e pedir perdão. Então você vai ser uma nova criatura nascida de novo. Você vai nascer espiritualmente. Espiritualmente aqui na mente. Porque quando você aceita a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, a palavra é pensamento, você começa a pensar e aí você começa a viver sob a palavra de Deus, você começa a anular as suas vontades, você é transformado. Você recebe o Espírito Santo, que é aquele que te guia por todo o caminho, aquele que te guia, que é o seu condutor, é o seu instrutor, é o seu guia neste mundo. Ele vai te ensinar sobre toda a palavra do Senhor. Ele vai te mostrar o caminho, a direção. Olha, isso aqui você faz, isso aqui você não faz. Lógico, ele vai te dar as escolhas ali. Mas é você que decide. E como você decide seguir a Deus, estar sob as leis do Senhor, do Altíssimo, as leis do céu, a constituinte do céu, você decide obedecer. Então, né, a palavra é esta. Se alguém quer vir após mim, se quer vir após mim, você tem que querer. Tem que querer. Você tem que conhecer a verdade e tomar uma decisão. É uma decisão. Querer Jesus é uma decisão. Não é um sentimento. Ah, eu sinto querer Jesus. Não. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Não. É uma decisão aqui, ó, na mente. E quando você toma essa decisão e você começa a conhecer o Senhor Jesus através da sua palavra, sugiro ler, né, os primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Todo dia você lê ali um pouquinho. Todo dia você pede a Deus ali antes de começar a leitura para Ele te abrir o seu entendimento, né, para que Ele se revele a você. E aí você toma a sua decisão. Você é capaz de largar tudo, as suas vontades. Porque Ele te capacita a isso. Ele coloca em você o espírito da renúncia. Para que você renuncie ao mundo e o aceite. O Senhor Jesus está batendo a porta. Cada vez que você ouve a palavra do Senhor, cada vez que você é convidado para ir a uma igreja, cada vez que você ouve a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus batendo na porta do seu coração, querendo entrar. Só que Ele é educado. Ele não invade o seu coração. O único que invade o coração é o diabo. Esse invade. E existe um grande detalhe que muita gente não sabe. Quando não aceitamos o Senhor Jesus, quando ouvimos a sua palavra e fingimos que não ouvimos, desprezamos a Ele, olha, o Filho de Deus, Ele desceu aqui e morreu por nós. E aí, você sabe de toda a verdade através de sua palavra. E aí rejeita. Você está rejeitando o Filho de Deus. Automaticamente,
Você está abrindo a porteira para o diabo. Mesmo você não querendo, mesmo sendo involuntário. Mas é assim. Porque existe dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. E este mundo já é do maligno. E o Senhor Jesus veio aqui morrer para te resgatar do pecado. Para te resgatar das garras do diabo. Espiritualmente, nós temos uma alma. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Nós temos uma alma. Essa alma é como se fosse uma âncora de um barco ou um navio que está no mar e essa âncora é lançada no mar. Essa âncora ela fica presa a um lugar para que aquele navio fique ali e não vá para lugar nenhum. Se aceitamos Jesus, a nossa âncora está lá no céu, que é a nossa alma. Então a nossa alma está nas mãos do Senhor, na mão dele. Então quando partirmos deste mundo, nós vamos direto para ele. Agora, se não aceitamos o Senhor Jesus, a nossa âncora está lá embaixo, ancorada no inferno. É duro dizer, mas é a verdade. A verdade. E é preciso hoje tomar uma escolha para que o Senhor Jesus ele vá lá no inferno, resgate a alma dessa pessoa que está perdida, que ainda não o aceitou. E a partir daí a pessoa começa a ter uma nova vida, a ser transformada no cidadão do céu. Para você ver que é tão verdade que as pessoas estão com a alma, as pessoas que não têm Jesus, almas estão ancoradas no inferno. São os atos das pessoas. Eu mesmo era um desse que estava lá. Eu mentia, pornografia, me prostituía, traía, fazia todo tipo de coisa errada. Bebia, usava drogas. Então a minha alma estava lá. Então eu praticava as coisas de lá. Mas quando eu aceitei Jesus, a minha alma foi lá para cima, no esconderijo do Altíssimo. A palavra de Deus diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele que habita, ou seja, não só os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Se a pessoa não habita no esconderijo do Altíssimo, não tem como a alma estar lá em Cristo. A alma está presa nos agrilhões da morte, com os agrilhões da morte. Então é necessário reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aceitá-lo. São palavras duras, sabe? Mas são palavras de salvação. O Senhor Jesus, ele veio pregando arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O arrependimento significa você deixar as práticas do velho homem. Se mentia, não vai mentir mais. Se roubava, não vai roubar mais. Se prostituía, não vai se prostituir mais. Enfim, toda a prática de coisa errada. E depois, ao longo, você vai descobrindo que você vai sendo refinado pelo Espírito Santo. Você vai descobrindo que, além desses pecados grotescos, tem as coisinhas que você precisa se livrar. Como orgulho, vaidade. Você precisa dar lugar às coisas de Deus, aos frutos do Espírito Santo, ao fruto do Espírito Santo. Então, é isso. Aí você aceita o Senhor Jesus e passa a viver sob as leis do Altíssimo.
Aí o que você faz? Você ora. Senhor Jesus, eu aceito, Senhor. Por favor, entra dentro do meu coração e faça de mim a tua morada. Me ajude a andar sobre as tuas leis, sobre os teus ensinamentos, sobre os teus preceitos. Me ajude, Senhor, a conhecer os teus caminhos. Se revele a mim, Senhor. Dai-me o dom do arrependimento. E aí ele vai vir sobre você e vai te resgatar. Porque todos aqueles que se voltam para o Senhor Jesus, ele se volta automático, é automático. E aí o mal, ele já não tem mais poder sobre você. Digo, não tem mais poder sobre a sua alma. E aí você começa a caminhar. Vai ter lutas? Sim. Mas é melhor ter lutas com o Senhor Jesus do que ter lutas ou uma aparente sensação de bem-estar neste mundo e depois ir parar lá embaixo. Então, meu amigo e minha amiga, se essa palavra falou com você hoje, procure falar com Deus aí mesmo onde você está. Se entregue a Ele aí mesmo onde você está. E procure uma igreja universal mais próxima de você. E lá você vai ser cuidado. A sua alma vai ser cuidada. Você vai aprender a andar com seus próprios pés, espiritualmente. Você vai andar conforme a palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias e procure obedecer a palavra do Altíssimo. Não leia por ler. Leia e obedeça e pratique, para que a palavra de Deus esteja gravada na sua mente e na sua alma, no seu coração. Deus abençoe a todos. Amém. E graças a Deus.